obrigado, Jerônimo. Obrigado pela primazia que me dá de começar este debate rico com dois jovens, né? Como fez muito bem referência o nosso moderador. Mas é preciso, antes de falarmos dos significados dos ganhos da paz, colegas, é preciso nós fazermos aqui história. É preciso nós olharmos, e eu tenho dito que é preciso agradecermos o presidente emérito Eduardo Santos, porque de facto é o arquiteto que nos deu a paz efetiva em Angola. Em 2002, no processo de paz, embora outras forças, que é a força militarizada da UNITA, mesmo sem condições para continuar a guerra, nós tivemos um líder que teve a ousadia e o respeito da dignidade da pessoa humana, respeitando o direito de vida, que é o apanágio da nossa Constituição da República de Angola. Que dizia o presidente Eduardo Santos, naquela altura, que nem mais um tiro, devemos preservar os vivos para negociar a paz. Olha o termo que o presidente Eduardo Santos sublinhou: negociar a paz. Mesmo a UNITA sem condições para negociar. Poderia ser, naquela altura, imposta. O presidente Eduardo Santos não impôs, trouxe aqui o diálogo. Isso quer dizer que o diálogo nas discussões, nos problemas de Angola, sempre teve em primeiro lugar. Razão pela qual nós vimos assinar os acordos de paz a 4 de abril de 2002, nesta altura, eu me recordo como se fosse ontem, estava eu em frente da televisão, em frente da televisão pública de Angola, a assistir os acordos de paz no nosso país. Entrando naquilo que é os ganhos da paz. Naturalmente que, se nós trazermos os ganhos da paz, temos que sublinhar 5 princípios fundamentais do ganho da nossa paz efetiva em Angola. É importante que nós falamos ganhos efetiva, porque a paz é de facto efetiva no nosso país. Razão pela qual Angola e os angolanos têm estado a ver o presidente Lourenço e o nosso país, Angola, enquanto um Estado democrático e soberano, a mediar vários conflitos a nível da África, principalmente aqui nossos irmãos da República Democrática do Congo, tendo em conta aquilo que foi o nosso processo de paz, porque os angolanos conseguiram conversar sem mediação. Como podem imaginar, tivemos acordos de Bicesse que não deu certo, tivemos outros acordos que não deram certo, mas quando os angolanos sentaram no dia 4 de abril e houve a homologação da paz, nós temos esta paz que nós hoje estamos a viver. Portanto, os 5 principais ganhos da paz que nós temos que sublinhar e depois discutir posteriormente é a infraestrutura e reconstrução nacional, a reconciliação e unidade nacional, desenvolvimento socioeconômico e, naturalmente, a estabilidade política. Nós hoje, nosso país, esses 5 eixos, de facto, são 5 eixos que o país andou e, naturalmente, devemos discuti-las. E nós não estamos aqui a querer pintar Angola, a dizer que Angola não há dificuldades. Não, há dificuldades, há pobreza no nosso país, por isso é que nós temos um presidente e o seu executivo que trazem um programa de governo, que é o chamado PNID, o Plano de Desenvolvimento Nacional, para poder retirar esses problemas que nós ainda vivemos, mesmo há 23 anos de paz. Mas é importante sublinhar que Angola de 2002 não é a mesma Angola de 2026, Angola de 2002 não é a mesma Angola com as mesmas dificuldades que nós tínhamos antes em 2002. Por quê? Porque Angola avançou. Nós tivemos uma fase que, de facto, o petróleo deu um boom no nosso país, que poderíamos muito bem aproveitar daquele boom do petróleo para melhorar o nosso país, melhor ainda, passo aqui a redundância, do que nós estamos hoje. Infelizmente, também tivemos gestores, e aqui temos que sublinhar, tivemos gestores que surrupiaram o erário público. Razão pela qual, em 2015, o presidente emérito, engenheiro Eduardo dos Santos, já começava a falar sobre o combate à corrupção. E em 2017, vimos esse programa a ser materializado pelo executivo do presidente Lourenço, que na qual nós vimos vários gestores públicos ligados ao meu partido, o MPLA. Aliás, o partido do MPLA não orienta a nenhum militante
e seu dirigente para isso rupiar o erário público. A orientação de qualquer militante que faça no MPLA é de que deve pensar Angola, deve pensar desenvolvimento e quando está em frente de cargo de chefia, deve trabalhar em prol do povo e em prol da dignidade da pessoa humana. Passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Jerônimo? Pois, a perspectiva da paz, eu acho que nós, infelizmente, continuamos com os mesmos discursos repetidos, porque quando se fala da paz em Angola, fala-se da paz na perspectiva política militar, né? Portanto, o que eu percebo é que nós tivemos armistício. O armistício tem a ver que tanto um grupo beligerante, armado, que chega a um certo momento que decide cessar fogo para dialogar. Mas a paz tem também um pendor socioeconômico. E o que eu ouvi aqui do meu colega, esse armistício, quando se fala da liberdade, da livre circulação, de facto há. Entretanto, a componente social e econômica não há paz, porque a paz realiza e vê que nós, de facto, houve a mesa de negociação, mas criou-se um Estado necropolítico, um Estado em que a própria paz mata os angolanos por meio de técnica de necropolítica, usando o meio de Estado para eliminar aqueles que pensam diferentes, com venenos cronometrados. Então não há paz. Há paz quando as pessoas, mesmo não concordando, têm a liberdade de viver na sua terra, têm a liberdade de exprimir, sem que o prefeito custe-lhes a vida, como estamos a acompanhar no país. Até dentro do próprio MPLA, muita gente tem sido vítima da necropolítica, da biopolítica. Então não há paz, houve armistício, calaram-se as armas, mas não obstante isso, a parte socioeconômica da paz não existe, porque o angolano continua em guerra no prato, onde há miséria, há desemprego. E se formos a trazer aqui números, há de concordarmos que, de facto, calaram-se as armas, mas Angola não há paz. Porque reparem que a paz, o acordo de Luena, que supostamente podia criar reconciliação nacional, mas não há reconciliação efetiva. E recentemente houve, portanto, a Conferência Internacional sobre a Paz. Olha o que aconteceu. Mais velho, William Toné, antes do acordo de Bicesse em 91, o primeiro angolano que mediou a paz entre a UNITA e o MPLA nas matas não foi convocado nessa conferência. Então, eu não sei que reconciliação se fala. Às vezes, eu compreendo, meu colega, as suas abordagens baseiam-se muito em doxas, né? Como os retóricos gregos que fazem o recurso ao eufemismo para pintar uma realidade. Mas é importante que nós falemos Angola com facto. Em Angola não há paz. Houve armistício, calaram-se as armas, mas esse armistício, de facto, garantiu a circulação das pessoas. Mas não há paz quando as pessoas no seu país não têm liberdade de se exprimir livremente. Passa aqui a redundância. As pessoas se exprimem mediante o limite. Não há paz quando a imprensa está sequestrada. A imprensa não pode emitir opinião fora da margem do poder. Não há paz quando os críticos como eu, por exemplo, somos perseguidos, na verdade, por pensarmos diferente. E eu ouvi aqui atentamente do combate, portanto, à corrupção. E repare que, repito, eu não sei que manual político o meu colega lê e vejo que, de facto, ele aborda assuntos que não domina. Talvez o seu nível operacional de intervenção pública não lhe permite ter o acesso a dossiês internos do país. E eu, enquanto cidadão que investigo sobre isso, portanto, não há combate à corrupção no país. O que aconteceu no país é que um grupo de corruptos temia aqueles que podiam ameaçar o seu poder e, portanto, combateu para proteger o seu poder político e o interesse econômico. Mas não há paz, não há combate à corrupção no país e não há paz. Porque, repare, o combate à corrupção tinha que depender de instituições e não um combate pessoalizado. E eu posso aqui trazer dossiês muito profundos. Eu não sei se os domina, mas repito que não há combate à corrupção no país. Não há. E se dominar os dossiês que nós temos denunciado neste país, há de compreender que desde a magistratura até o executivo não há combate à corrupção. Pelo contrário,
mudou-se uma outra forma de se roubar o país, com consultorias, empresas fundadas em Portugal, no Médio Oriente, e que vão prestar serviço em Angola em forma de consultoria. Mas lá no exterior há ações combinadas, e nós temos vindo a denunciar isso. Portanto, não há paz quando, reparem que nós lemos há pouco tempo o relatório do Instituto Nacional de Estatística, não é? O nível de desemprego é assustador. Estou a falar de uma instituição politizada com a obrigação tanto das ratificações em várias resoluções internacionais, organizações em que Angola faz parte, de quando em quando simula um relatório político partidário orientado. Nós temos mais de 11 milhões de angolanos desempregados. O que é a paz? A paz realiza. A paz realiza. A paz realiza. E às vezes há aqui esse discurso elucubrado de que nós fizemos. Não basta se fazer. A qualidade do que se fez é que garante a paz. Não há paz. Estou a falar da componente social e econômica. Não há paz que quando cai a chuva o povo não sabe onde dormir. O que é a paz? A paz não é apenas o calar das armas. É a paz que realiza. Portanto, eu penso que houve armistício, mas não há paz em Angola. Porque, repito, as pessoas continuam a morrer por pensarem diferente. Por diferenças ideológicas, as pessoas continuam a morrer. Mas essa guerra que temos é uma guerra silenciosa, institucional, quando devia garantir com que os angolanos, que supostamente gozam a paz, tenham que ter a liberdade de exprimir. Eu sou exemplo claro disso. Quando o senhor diz aqui de combate à corrupção, como se pode combater a corrupção quando quem denuncia a corrupção e apresenta a prova torna-se criminoso é obrigado a abandonar o país? Que combate à corrupção está a falar? Portanto, eu vou ainda trazer logo nessa nossa abordagem, vou trazer dossiês e depois pergunto aos seus chefes que combate à corrupção está a falar. Portanto, não há combate à corrupção. E vamos continuar, mas eu penso que a abordagem do colega foi elucubrada, e repito, portanto, foi eufemismo exacerbado e doxas de um senso comum para agradar os chefes. Mas nós temos que analisar agora com realidade. Eu não sei que Angola o colega está a falar. Portanto, na minha Angola que eu conheço, e com profundidade informacional e documental, não há paz. Mas calaram-se as armas porque o povo come no condutor de lixo. Não pode falar de paz. Uma Angola em que o angolano come no condutor de lixo, onde uma família depende de um condutor de lixo, que paz está a falar? Armistício, sim. Calaram-se as armas. Mas o povo continua em guerra no estômago, no desemprego, na falta de liberdade. Então nós não temos paz.